Como ter certeza que a carne ou o seu corpo não estão a bloquear as suas orações? Oração é uma coisa que precisamos e deve fazer parte daqueles que são cristãos. Muitos desprezam o poder da oração com extrema frequência. Todos os bons homens que vemos na Bíblia foram homens de oração. Oração é o maior escudo de todo filho de Deus. Tenho certeza que você já ouviu isso antes. O cristão que não ora é um cristão fraco. Um cristão que não ora é um cristão exposto e fácil de ser enganado e é muito vulnerável ao pecado. A coisa mais importante é que se nós não levarmos a oração de forma séria, estaremos debilitados. Se nós percebêssemos o quão perigoso o mundo é, iríamos orar mais. Se nós entendêssemos que a vida cristã é tão agressiva, iríamos orar mais. Também, se soubéssemos o que acontece no mundo espiritual, iríamos orar mais. Ao ter ideia do número de demônios e das pessoas caídas ou desviadas que querem destruir nossas vidas, iríamos orar mais. A Bíblia nos diz que há um anjo caído chamado Satanás. E este, assim como os demônios, não estão para ensinar a obedecer os mandamentos de Deus. Antes a isso, a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E está sempre à procura de quem possa devorar. O diabo não fica cansado quando vem para atacar os filhos de Deus. Quando é para matar e destruir. O diabo não vai desistir de enganar as pessoas a cada minuto. Não deixe que ninguém te engane sobre este assunto, para que não ore a Deus nesta vida. Como cristãos, devemos orar incansavelmente, mas a verdade é que muitos cristãos se colocam em oração apenas 5 minutos antes de dormir. Não obstante, alguns têm feito oração enquanto estão a dormir espiritualmente. O momento que vários estão a gastar assistindo filmes podem investir em crescer espiritualmente. Pois por falta de conhecimento, muitos cristãos estão a morrer. Em suma, vários cristãos ocupam-se com várias coisas que depois ficam sem tempo para orar. Isto não é algo normal. Satanás irá fazer de tudo para você não ter uma vida contínua de oração. A maior luta que o diabo está a travar é de colocar vários cristãos fora da oração. Irmão, não deves baixar a guarda. Este é o tempo que você deve acordar e abrir os olhos. Existem trevas no mundo e Satanás encheu a maldade neste lugar. Mas glorificado seja Deus, porque a luz divina brilha sobre nós. Por outro lado, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas não vou mentir. Muitas das vezes podes entrar em oração e não ser respondido. E isto pode ser muito frustrante. Saber que muitas orações não estão a ser respondidas. Deus, Ele quer que você faça uma oração dirigida a Ele, pois deves clamar para Deus ouvir a sua voz. Mas a verdade é, a carne pode fazer com que Deus não ouça as suas orações. Será um grande erro fazer uma oração na carne e sob liderança demoníaca. Você pode ser um homem de oração, mas enquanto a sua carne está a falar mais alto na sua vida, a carne vai te fazer orar por algumas vezes e estas orações não serão respondidas. Um exemplo do que a oração da carne pode fazer. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Desejam, mas não possuem. Matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos. Daí vêm as vossas guerras e lutas. Não têm o que querem porque não o pedem a Deus. Se pedem e não recebem, é porque pedem mal, pedindo coisas
que só servem para os vossos prazeres. A carne pode te fazer orar para alimentar o ódio e pode te fazer orar para alimentar os seus desejos. Deus, Ele não está para alimentar os seus desejos carnais. A carne sempre irá te fazer orar de acordo com os seus desejos. Podemos ver Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus há de conceder-vos com largueza tudo aquilo que precisarem, segundo a sua riqueza gloriosa em Cristo Jesus. O versículo diz que Deus pode suprir todas as suas necessidades e não os seus desejos. Se você ora baseado no desejo, Deus pode não escutar, pois Deus não é providenciador de desejos e não alimenta a carne. A saber, todos os desejos carnais estão apresentados na Bíblia. Todas essas coisas que são as obras da carne constituem pecado e não há outro método para descrever. É pecado. Como podemos ver, o pecado mancha a vida de oração ou mesmo do cristianismo em geral. Isaías capítulo 59, versículo 1. Não pensem que o braço do Senhor é muito curto para vos salvar e que o seu ouvido é surdo para não vos escutar. As vossas falhas é que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus. São os vossos pecados que o levam a desviar o olhar para não atender os vossos pedidos. Quando você permite a sua carne guiar a sua vida, você terá mais desejos carnais do que uma vida consagrada a Deus. A carne nunca vai te guiar e te ensinar a ser um verdadeiro cristão, a ter amor, a ter paz. A carne somente te dirige ao pecado e nada acima disso. E ao pecar, a tendência é de se afastar de Deus. Deus não é um ser de pecado. Deste modo, não serás um com Deus quando viveres em pecado. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Os teus olhos são tão puros que não podem consentir o mal, nem ter gosto em observar a iniquidade. O profeta Abacuque estava a descrever aquilo que é a majestade de Deus, concernente ao pecado. Você não pode se aproximar de Deus enquanto estás na carne. Não é possível. Deste modo, o Espírito de Deus irá nos guiar na oração. Mas precisamos andar no Espírito todo o tempo. Isto significa deixar o Espírito guiar a sua vida. Precisas, enquanto ainda há tempo, correr para Jesus agora, porque Ele tem poder para perdoar os seus pecados e te lavar com o sangue dele. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.